É avançar muito, mas ir de derivadas para limites e... Não, derivadas vêm depois de limites, a gente vai ter que retroceder, Não, então. não é limites, é... Desculpa. Máximos e mínimos. Ah, sim, não, isso faz parte das derivadas, beleza. Perfeito. Mas claro, né, para fazer os máximos e mínimos, tu tem que saber derivar, né? Então, na aula passada a gente aprendeu o basiquinho aqui da derivação, né? Uhum. Então a gente viu a regra do produto, que quando tem multiplicações, a gente faz derivado do primeiro vezes o segundo normal, mais uma derivada do segundo vezes o primeiro normal. Lembra disso? Sim. Show. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar nessa conversinha. Segunda regra importante que a gente viu ontem. Ontem não, última aula. Regra do quociente. Derivada do de cima, quer dizer, é isso. Derivado de cima vezes o de baixo normal, menos. Então, menos vem sempre quando aparece derivada do de baixo vezes o primeiro normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Isso. Ok? E, finalmente, a regra mais difícil de todas, que é a regra da cadeia, onde você olha para a sua função é feia, ela não é parecida com nada que está na tabela. Então você pensa, como deixar essa função mais bonita? Ah, se tudo aqui embaixo fosse u, seria só raiz de u, raiz de u você derivar. Então a gente chama de u, aí eu sei qual é a derivada de u, e eu sei qual é a derivada de raiz de u, multiplico essas duas coisas, pronto, chego na derivada da minha função. Todos esses Isso. argumentos eu já te dei, né? Lembra? Dá uma passada? Uhum. Então, tá bom. Então, aqui não tem meio como eu copiar alguma coisa e colar para você, mas de toda forma eu vou lembrar dessa questão da multiplicação aqui das coisinhas. Beleza. Acho que para nós começarmos, eu quero fazer uma derivadinha, tá bom? Então, depois a gente vai ver pontos máximos e mínimos críticos, essas paradas aí que você quer ver. Mas primeiro a gente tem que dar uma boa revisada aqui na coisa da aula passada. Então, se liga. Vamos supor que eu tenho a função que eu bolei aqui da minha cabeça, olha só. ln de seno de x quadrado mais 1. Uma função razoavelmente tranquila. Mas eu não sei a derivada disso, tá? Uhum. Então, começaria ajudando se isso aqui não fosse x ao quadrado mais 1, se fosse u, porque o seno de u eu sei, tá na tabela de derivados. Então eu vou chamar u igual a x ao quadrado mais 1. Logo, du dx igual a derivada disso aqui. Qual que é a derivada disso? É... A derivada de 1 é zero. Uhum. E a derivada de x quadrado vai ser 2x. Isso. Então, 2x, beleza. Então a minha função já melhorou um pouquinho. Agora ela é uma f de u, porque ela é o ln do seno de u. O problema é que eu não sei qual é a derivada de ln de seno, eu sei qual é a derivada de ln de x. Isso está na tabela. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de v o seno de u. Agora eu vou derivar isso aqui. Então eu vou fazer dv du. A derivada do seno de u é cosseno de u. Já viu Uhum. isso trocentas vezes. Então agora nós vamos ter a derivations aqui f de v. Agora eu sei, né? O ln de v, eu sei qual é a derivada da ln de v. É porque não era seno de u e o v não é seno de u. Então a ln de v eu sei, se você olhar nessa tabelinha aí, a derivada é simplesmente 1 sobre v. Logo, eu não quero nenhuma dessas derivadas. Eu Uhum. quero a derivada de f de x. Porém, se eu pegar esta derivada, veja que essa regra da cadeia que eu acabei de fazer ela é um pouco mais complexa do que essa da aula passada, tá? Porque Sim. a gente teve que fazer mais de uma substituição, às vezes é assim, tá? Mas se tu fizer do jeito certo as substituições, sempre corta tudo. Vamos ver se vai cortar? Corta o que tem que cortar, né? Não é tudo. Esse corta com esse, sobra df dx, olha só que coisa linda. É o que nós quer. Então vai ficar. Primeiro aqui, 2x. 2x, a outra cosseno de u. E a outra 1v
Agora é só fazer as substituições apropriadas. Olha só. Então, tá aí, né? 2x continua. Cosseno de u, o que é o mesmo? É x quadrado mais 1. Tudo isso dividido por v, que é seno de u, né? V é seno de u. E u é x quadrado mais 1. Eu só não entendi essa, tipo, segunda substituição. Você pode simplesmente ir criando novas variáveis e substituindo, e aí no fim você... Então você não entendeu nada. Porque esse é o segredo dessa conta aqui. Não é assim, criando do Aqui da nada. primeira eu entendi, tipo, da semana passada quando você explicou eu entendi. Você faz o U e Isso. aí você depois devolve ele na... Isso. Daí você olha isso aqui. Você sabe derivar isso aqui? Eu não sei. Não tem na tabela a derivada disso. Uhum. Daí eu tenho que transformar alguma coisa numa variável para que eu consiga derivar. Que é, no caso, que está dentro da ln. Porque se eu tiver ln de x, eu sei qual é a derivada. Mas a ln do seno de u, eu não sei. Né? Então eu chamo o que está dentro da ln ali de v. Daí vai ter a ln de v. Isso aqui eu sei derivar, está na tabela. Entendi. Entendeu? Então eu sempre vou melhorando a estética da minha função. É assim, tá? Beleza. Por exemplo, nesse final aqui ainda dá para dar uma melhoradinha. Porque se tu conhece um pouco de funções trigonométricas, tu nota aqui que é cosseno, olha só. Cosseno por seno. Isso aqui, de acordo com o prof, matemática lá da escola, é Tangente. cotangente. Isso, Cotangente. contei. Isso. O contrário seria tangente, exatamente. Aí sim, garota. Tá aí. Show de bolas. Então agora que tu viu isso, eu vou ter que te pedir para fazer uma derivadinha só para tu aquecer, tá? Beleza. Eu vou fazer uma bem mais leve. Essa aqui vai ser bem tranquilinha. Então, não vai ser tão difícil quanto essa que eu fiz. Vai ser só uma substituição, tá? Boa. Então, x quadrado mais 3x mais 1 ao quadrado. Só isso. Quero que tu derive isso, tá bom? Regra da cadeia de novo. Dica, vai ter que chamar isso aqui de u. Tá? Vou mandar o que eu Tá. fiz. Sim, deixa o quadrado, o 2 quadrado pra fora, né? Isso. Beleza. Dá 2 aí pra resolver. Tu sempre tem que estar com a tabelinha de derivadas por perto, tá? Para fazer essas contas. Apesar de que essas aqui são bem simples, né? Sim, eu anotei aqui, eu tô com elas. Show. Isso aí é só a regra do polinômio, né? No 3x, eu preciso fazer aquela regra de fazer a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro? Não. É a regra da cadeia. Essa que tu acabou de falar é a regra do produto. Tu tem que fazer a regra da cadeia. Não entendi, mas achava que eu precisava derivar pra depois voltar pra
para função, tipo no U. Eu faria como... Não. Tem que fazer que nem eu fiz, só não vai ter a substituição do V. Beleza. Ó, deu 4x mais 16. Vou te mandar a foto. Tá errado. Vou mostrar como eu fiz. O que tá errado? Você não derivou o U, né? Ah, não, você derivou. E você não... Ah, você derivou errado. Ah, não entendeu o que eu fiz, hein? Ó. Por que tu chama isso aqui de U? Para que tu consiga derivar o U ao quadrado, derivar uma função mais simples. Sim, então Não eu vai fiquei em colocar dúvida em como derivar o 3x. Tipo, eu o tenho que 3x? derivar o... É. O derivado de 3x é 3. Então, tá certo, ó. X ao quadrado Não, mais... porque tu substituiu a derivada na função. Isso aqui não é a derivada, isso aqui é U. Então tu tem que substituir U aqui. Aí vai ficar, ó, agora tu vai ter uma f de U. Então isso aqui tudo não era U, então vai ficar U ao quadrado. Agora tu multiplica as duas derivadas. Entendeu teu erro? Ah, entendi. Falta voltar a função pra fazer o... Teu Entendi. erro é tu não ter colocado U aqui, né? Não tem U lá. Aí Entendi. agora sim tu vai ter essa parada aqui que é o U vezes 2. Né? Cuidado, hein? Senão não vai rolar fazer ponto crítico. Porque ponto crítico a derivada tem que estar na ponta da língua sempre. Essas análises de função por meio da derivada, o que tu quer agora, elas são umas coisas assim super úteis, só que tu tem que saber fazer as derivadas, né? E vai aparecer, claro, uma função diabólica, assim, gigantesca, sempre. Para avaliar. Mas vamos lá. Uma olhadinha aí. Esse é o primeiro capítulo aqui do livro, é só as técnicas de derivadas, né? Então vai ter umas outras derivadas importantes, como a do exponencial, das funções trigonométricas, etc. Mas as técnicas... Tem a técnica da derivação implícita, que pode ser que apareça para ti uma hora ou outra, mas eu acho que não vai aparecer, então vamos deixar para lá. Vamos fazer o que você estava me pedindo. Então. Tá tudo na apostila se tu precisar, tá? Uhum. Então, tu tem que primeiro saber que existem derivadas de ordem superior. Pode fazer a derivada da função, mas depois tu pode derivar de novo. Uhum. De novo, de novo, de novo. Então,
essas derivadas, elas trazem informações sobre a tua função. Essas derivadas de maior ordem, né? Por exemplo, sei lá, pegar uma função normal aqui, essa. Deriva uma vez, dá isso. Agora tu pega essa derivada e deriva de novo, vai dar isso. E assim vai. Tem uma hora que acaba, né? Uhum. Tem umas Mais funções que alto o não grau da acabam. função. Tem umas funções que não acabam, mas elas são funções periódicas, tipo seno, cosseno. Esse negócio de incremento aqui, eu já vi cair para o pessoal da DM, eu estava dando aula para o moleque da FGV, não lembro de onde ele era. E tava vendo esse negócio de incremento aqui, mas já que não está na tua lista, não vamos ver. Apesar de eu achar que é importante, mas não é o que tu quer ver hoje. Então vamos ver. Aqui, taxas de variação. Não, ainda não. É no próximo capítulo mesmo. Não, não é regra de L'Hopital ainda. Aqui, ó. Análise da variação de funções. É isso que você quer. Você quer encontrar pontos críticos para depois dizer se esses pontos são máximo e mínimo. Isso. Nossa, complicado. Só vou começar a trabalhar. Função crescente e decrescente. Então, primeiro tu tem que entender que as funções elas têm um comportamento. Só que esse comportamento ele pode estar limitado a uma parte dela. Por exemplo, a ser crescente ou decrescente. Uma parábola, por exemplo. Ela é crescente numa parte e decrescente em outra. Ela é, sei lá, se a parábola é virada para baixo, então ela é crescente até o ponto de vértice dela, o ponto de máximo, e depois ela é decrescente. Né? Eu estou falando aqui, mas eu estou fazendo uns sinais com a minha mão e tu não está vendo, obviamente. Então deixa eu te mostrar aqui no GeoGebra. Vamos supor essa função aqui, ó. Ela é uma concavidade virada para cima, tá vendo? Uhum. Então, se eu estou vindo lá do menos infinito, ela é decrescente, 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 até que ela chega no ponto de mínimo dela, tá vendo? Uhum. Depois ela Eu cresce, posso cresce, subir. cresce, 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 cresce. É isso que acontece. Agora, essa outra função, o comportamento já é diferente. Ó. Ela cresce, 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 tem um momento de estabilidade e depois cresce de novo. É tipo uma reta. Seria tipo o ponto médio dela? Mas ponto médio não importa aqui. O que importa são os pontos de máximo e mínimo. Tipo uma reta também, sempre crescente. Agora, se a gente pegar uma função x à quarta, é que eu estou pegando um formato muito básico da função aqui. Bem, de toda forma, ela é crescente sempre, né? Então, agora eu quero te mostrar uma outra função aqui. X quadrado mais bx ao cubo vai ser x ao quadrado mais bx mais z. Agora eu vou tentar rodar essas coisas aqui. Ó, tu vê que dependendo dos valores dos coeficientes que a gente tem, a gente vai ter um comportamento todo louco na função. Né? Ó. Uhum. Então essa função tem hora que ela tem uma parte que é crescente, depois a parte fica decrescente, depois ela fica crescente, entendeu? Então depende dos coeficientes. O que vai definir crescência, decrescência, esses comportamentos, vai ser sempre os coeficientes da tua função. Se tu está falando de um polinômio, né? Também existe LN exponencial, que daí já dá uma outro significado para a tua função, por aí vai, tá? Então, a função ela tem intervalos onde ela tem comportamento diferente. Ela não é sempre toda crescente ou toda decrescente. Mas o que limita esses comportamentos são os pontos de máximo ou mínimo, né? Se a gente pausar aqui, em qualquer momento que seja, olha só. Por exemplo, aqui, esse ponto aqui é o que limita a região de crescência para decrescência, tá vendo? Então, por isso que encontrar ponto de máximo e mínimo são tão importantes. Tá bom? Beleza. Então tá bom. Tendo isso em mente. Pô, esqueci de gravar a aula. Vou para gravar agora. Não, aqui tá gravando. Ah, tá gravando? Então, que bom.
Beleza. Então, tu tem que entender que existem essas questões de crescência e decrescência. Você já sabe que vai ser crescente se eu aumento o valor de x e o de y aumenta junto. Vai ser decrescente se eu aumento o valor de x e o de y diminui junto. Vai ser constante se eu aumentar o valor de x e nada acontecer. Então, aqui, ó. Novamente, está falando sobre regiões de máximo e mínimo, a gente percebe que o que limita essas regiões são os pontos de máximo ou mínimo aqui, regiões de crescência e decrescência. Então, essa funçãozinha aqui, ó, x ao cubo sobre 3 menos 4x, ela tem uma região de crescência, depois decrescência, depois crescência de novo. E a gente nota que a região de decrescência está entre os dois pontos de máximo. Quer dizer, os dois pontos críticos, que é esse ponto de máximo aqui e esse ponto de mínimo. O próprio nome diz, né? Chega até o mínimo, depois é só subida. Os pontos críticos sempre são o máximo e o mínimo ou podem Também ter tem outros pontos? inflexão. Tá. Só que o ponto de inflexão ele não é tão útil assim, não diz muita coisa sobre a função. Do modo geral, quando a gente estiver procurando pontos críticos, nós vamos estar procurando pontos de máximo ou mínimo, tá? Então tá bom. Agora, como é que a gente vai usar derivada para isso, né? Não é difícil. A gente tem o seguinte, eu te dei uma breve explicação sobre o que é derivada como a taxa de variação de uma função, mas também como uma reta tangente à curva, lembra? A lei dos gráficos lá. Uhum. Pois é. Então a reta é tangente, ela vai ter uma inclinação a princípio e vai estar do ladinho do gráfico. Só que aquele angulação, né? O quão angulada ela é, está associada com a taxa de variação. Então, para determinadas taxas de variação, tu vai ter mais inclinação, menos inclinação. Quando ela for mais variante, ela é mais crescente. Por aí vai. A questão é a seguinte, quando tu chega num ponto de máximo, a taxa de variação, ela zera. Tu chegou no máximo. Então ela vai parar de variar. Ou pelo menos vai parar com aquele comportamento que ela estava antes. Vai começar a decrescer. Então, a reta estava super inclinada, ela vai declinando, vai ficando mais horizontal, até a hora que ela não tem inclinação nenhuma, ela é horizontal. É uma vermelha aqui. E isso sempre acontece em pontos de máximo ou mínimo. Tanto pela característica geométrica do ponto, né, que a única forma de ser tangente é se for horizontal, quanto pelo comportamento perceptivo da função, né, que ela para de crescer e começa a decrescer. Então, a taxa de variação vai ter que anular para depois ficar negativa. Então, tem toda a lógica do mundo ser uma reta horizontal, tá? Então, a ideia é o seguinte, se tu quer encontrar um ponto de máximo ou mínimo, tu tem que igualar a derivada a zero. Beleza? Então, a ideia é essa. Olha só, por exemplo, hoje nós temos um exemplo livre. Pô, mas aí o cara tá me tirando com cosseno. É um polinômio, tipo. Polinômio. Pô, não tá fazendo. Tá mandando um monte de teorema nada a ver aqui. Não quero teorema. Determinado intervalo de crescimento ou decrescimento. Que já começa a ficar bom já. O que acontece quando você iguala a derivada? Tipo, porque até então. Só encontrava a derivada, né? Pois é. Agora a gente tem que igualar ela a zero para encontrar o ponto de máximo ou mínimo. Então tu deriva, vai ficar isso aqui. Tá? Essa é a derivada. Tá bom? Uhum. Agora tu pega essa equação que apareceu da derivada, essa aqui, né, mais bonitinha, e iguala a zero. Então, a hora que tu iguala a zero, tu vai ver que isso aqui tem uma solução. Tem um valor de x específico para dar zero isso. Então, o x for zero, se o x for igual a 1 ou menos 1, essa expressão zero. Ok? Isso tu tem que concordar comigo. Certo? Sim, você vai ter que encontrar o valor para x para que a função dê zero. Isso, exato. Então, só um instante. Ai. Significa que a derivada zera quando x é zero e é mais ou menos 1. Significa que as coordenadas de x0 e x mais ou menos 1 são coordenadas dos pontos críticos. É isso. Então, os pontos críticos estarão ali. Tá, então basicamente você vai resolver a função, tipo.
Você vai fazer a derivada e depois vai resolver a função, exatamente. Bhaskara, se for o caso, né, resolver, fazer a conta que tiver que fazer, né, para zerar. Então você encontrou os pontos críticos. Só que daí vai faltar analisar se a função, se a ponto crítico se o ponto é máximo ou mínimo, né? Se o ponto é de máximo ou mínimo. Aqui ele está já dizendo sem muita conta qual que é. Ele está analisando pelo sinal, ele está dizendo, pelo sinal da derivada. Então como é que ele faz isso de sinal da derivada? É meio tosco aqui o que ele faz, mas ele, tipo, por exemplo, tem o ponto zero, tem o menos 1 e o zero, né? Então ele pega um valor qualquer entre menos infinito e menos 1 e joga na derivada. Joga aqui mesmo na derivada. Então se ele jogar, por exemplo, menos 2, vai dar positivo. Se eu jogar o número menos 2 aqui. Beleza? Jogar menos 2 no x vai dar uma resposta positiva. Então por isso que ele está dizendo que é crescente de menos infinito a menos 1. Por quê? Porque quando a gente tem uma derivada, quando a gente pega a derivada e o valor dela é positivo, significa que a função é crescente. Sobre isso eu já conversei contigo, quando a gente estava fazendo derivadas, eu estava te explicando a teoria da derivada lá. Se tu tem uma derivada que o valor é positivo, significa que a tua função é crescente. Por quê? Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à curva. Certo? Então, se o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Né? Lembra lá das retinhas, no estudo das retinhas da escola? Se o A é positivo, a reta é crescente. Se o A é negativo, a reta é decrescente. Né? O A aqui é o coeficiente angular, que no contexto do cálculo é a derivada da função no ponto. Então, se tu quer saber se a região é crescente ou decrescente, você encontra os pontos críticos, pega números quaisquer antes ou depois desses pontos críticos e analisa o sinal da derivada. Então não é um negócio difícil, só que sabe, é muito detalhe. Entende? É muito detalhe para fazer. Sim, tem que fazer vários processos. Tem vários processos, exatamente, mas é o que acontece, olha só, esse é o gráfico. Então, a gente percebe aqui, ó, que esse é o ponto menos 1, que é crítico mesmo, porque é o ponto de máximo, que é mínimo, lá no 1. E aqui a gente tem um ponto que eu diria que é um ponto de inflexão. Mas ele é um ponto de inflexão, porque ele meio que deixa constante a função aqui em um determinado ponto. Então, bem, é um ponto de inflexão. Daí, jogando os valores, né, entre essas regiões, ou seja, um valor aqui para trás, menos 1, um valor entre menos 1 e 0, um valor entre 0 e 1, e um valor para depois de 1, tu vai ver que a função, pelo sinal da derivada, qual é positiva, qual é negativa. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo agora, tá? Eu vou gerar uma função da minha cabeça aqui e vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Mas me acompanha aqui que o passo a passo tu já vai entender melhor o que está rolando. Uhum. Fazer uma função bem facinha de derivar. Vai ser a funções. Vamos ver. Vai ser a função f de x igual a x elevado a 7 sobre 7 menos x elevado a 5 sobre 5. Ok? Derivar uma vez só? Ou você, Vou derivar uma vez só. Vai ficar... Puta, mas aqui vai dar muitos pontos de... Aqui vai dar muitos pontos aqui. Não quero trabalhar com tantos pontos assim. Então eu vou fazer uma bem simples pra caramba agora. Olha lá, vamos fazer a função x quadrado. X quadrado menos 5x mais 6, que seja. Vou derivar aqui. Qual que é a derivada disso? Qual que é a derivada dessa função? Me diz aí. 2x menos 5 mais 5. 2x menos 5. Agora, como eu quero encontrar os pontos críticos, eu tenho que igualar a derivada a zero. Aqui não vai ter pontos críticos, vai ter o ponto crítico. O ponto crítico aqui é 5 meios, concorda comigo? Uhum. Eu passo 5 para o outro lado, divido por 2, 5 meios, exatamente. Muito bem, então como é que a gente analisa se esse é um ponto de máximo ou mínimo? O primeiro teste que ele manda a gente fazer é pegar valores para depois de 5,5 e para antes de 5,5, mas para isso tem que saber quanto é 5,5 em número decimal, né? Isso é 2,5, obviamente. Mas não tem 2 pontos? Hã?
Não teria que ter 2 pontos? Não, nem sempre. Essa aqui, obrigatoriamente, tem um ponto só, porque é uma equação de segundo grau. Por que tu acha que tem que dar 2? Porque você vai analisar o máximo e o mínimo. Geralmente um ponto tá no máximo e outro tá no mínimo. Não. Aqui, o gráfico dessa função vai ser mais ou menos assim, ó. Uma parábola isso aqui. X ao quadrado, uma parábola. Vai ser assim, ó. Então, tu tem um ponto crítico só, que é o ponto de mínimo, ok? Ah, entendi, sim. É uma parábola. Então é mais tranquilo de brincar. Aqui é o 2,5, né? A gente já sabe qual é o valor de x. Mas 2,5 positivo. Eu vou pegar um valor para antes de 2,5, por exemplo, 0. Né? Eu simplesmente pego a derivada e jogo 0 nela. Né? Então, vai dar menos 5. Ou seja, decrescente. Tá Ah, bom? entendi. Tipo, você faz, vê o valor dos pontos, volta Jo pra derivada, chuta um valor lá e aí Isso. vai ver o. Chutando x igual a 0. Deu menos 5. Decrescente faz sentido. Por quê? Porque veja que a função é decrescente antes do ponto mesmo, olha só. Ela está decrescendo, ela está diminuindo o valor, certo? Uhum. Agora, pela lógica, se eu pegar um valor maior que 2,5 vai dar crescente, não é mesmo? Então a gente pode pegar 3. Daí vai ficar... Quanto vai ficar, né? 2 vezes 3, 6, né? Menos 5. Calma, mas aí quando você chuta esse valor, você resolve a conta ou você deriva de novo? Não, resolva a conta. Né? A derivada já está feita. Eu não estou fazendo porque a conta é ridícula. 2x menos 5. No lugar do x eu coloco 3. Daí vai ficar 2 vezes 3, 6. Menos 1, 1. Positivo, tá vendo? Sim. Então significa que depois desse ponto é crescente. E é o que a gente está vendo aqui, ó. A função está crescendo mesmo. Uhum. Entendi. Esse tipo prova que Exato, meu, que é uma inferno, função cara, de crescente. rinite. Agora, bem, esse é um teste. Mas peraí, como chutar? Tipo, que números eu vou chutando? Que for Porque. maior e menor, só isso. Então tu Como viu que assim? aqui é 2,5, pega um número menor e um maior, só isso. Entendi. Tipo, se eu tivesse colocado um. Sempre tem que colocar um maior e um menor. Pra Isso. saber. Para ver a região Sim, antes do ponto e a região depois do ponto. sim. Se tivesse mais um ponto, daí seria mais trabalhoso, né? Se fosse uma função assim, olha só. Assim, por exemplo. Né? Por quê? Porque Uhum. tu tem dois pontos críticos aqui, né? Um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Então tu teria, olha quantas regiões. Uma, duas, três regiões para analisar. Na conta de cima a gente só tinha uma região para analisar. Né? Entendi. Isso. Então teria que escolher um valor de x que está nessa região, outro valor de x que está nessa e outro valor de x que está nessa. Vamos ver se Uhum. pode crer. Então, é isso. Dá uma reduzida. Bem, não preciso disso. Existe um outro teste também, que é o teste da derivada segunda. O teste da derivada segunda, ela te diz se o ponto é de máximo ou mínimo. Não fala exatamente sobre a região ser crescente ou decrescente, mas fala se o ponto é de máximo ou mínimo. E daí tu vai ter a resposta óbvia, né? Por quê? Porque depois de um ponto de mínimo é sempre crescente. Nunca vai ter um ponto de mínimo que tem mais diminuição ainda depois dele. Senão não é um ponto de mínimo, sacou? Né? Sim, Se sim. isso aqui é um Não, ponto de máximo, obrigatoriamente o que tem antes é crescência e depois decrescência. Se esse é um ponto de mínimo, o que tem antes é decrescência e depois decrescência, né? Mas, por exemplo, nessa, tipo, esse ponto máximo, ele é o máximo que essa reta vai chegar, tipo, que essa. Não, o máximo é o infinito. Só que a gente chama de máximo, porém é um máximo local, entendeu? Entendi. Por quê? Porque, novamente, devido a isso que eu estava te falando, porque depois dele tem decrescência. É uma Agora, região, então, que você tá analisando. isso, mas a gente na matemática chama de máximo e mínimo local, não é o máximo global. Então, até porque essa função não tem o máximo nem o mínimo global, né? Ela vai para mais infinito e vai para menos infinito. Então não tem como, né? Mas ela sim tem uma região onde ela cresceu e depois decaiu e depois cresceu de novo. Tá?
Então, o que que rola? Existe um teste, chamado teste da derivada segunda, que tu deriva de novo e descobre se o ponto é de máximo ou mínimo. Bem, vamos fazer com a conta que a gente já está vendo aqui, porque a gente sabe que esse ponto é de mínimo, certo? Uhum. Eu sei que o gráfico dessa coisa aqui é isso. É uma parábola virada para cima. Eu sei que isso é um ponto de mínimo, então. Agora, qual que é a derivada disso aqui? Qual que é a derivada dela? Diz aí pra mim. 2. 2, exatamente, minha querida. A resposta é 2. Então, o que, que a gente tira desta information? O teste da derivada segunda, ele me diz o seguinte: se eu estou fazendo um teste de derivada segunda, faço a derivada segunda, e pego o ponto crítico e jogo nessa derivada segunda. Aqui a gente não precisou fazer, por quê? Porque a nossa derivada, ela não tem x, né? A derivada segunda não tem nenhum x aqui para jogar valor. Ela é simplesmente 2, né? Sim. Mas a derivada segunda diz o seguinte: quando tu pega a derivada segunda e joga o ponto crítico nela, e essa resposta dessa conta que eu acabei de falar, ou seja, pegar a derivada segunda, vou ter que aumentar aqui, pegar a derivada segunda e jogar o ponto crítico, então eu vou chamar esse ponto crítico de x0, tá? Ou xc, ponto crítico, que seja. Se isso for maior que zero, significa que é um ponto de mínimo. Se isso for menor que zero, significa que é um ponto de máximo. É Okay? mais fácil fazer isso do que... Eu concordo com você. Às vezes derivar a segunda vez é meio difícil, né? Tu pode ter uma função muito feia de derivar. Posso te mandar 2 exercícios que o meu professor passou essa semana que era disso? Claro. Só me diz uma coisa. Pela regra, então, e a resposta que a gente teve aqui, o nosso ponto é de máximo ou mínimo? Se o x é maior que 0, ele é máximo. Não, mínimo, desculpa. Isso. Bem Então listado. tá, pode mandar, pode mandar. E é o que a gente tem, né? Um ponto de mínimo aqui embaixo. Deixa eu salvar aqui. É Para poder difícil de ajudar. ler porque ele fez no Zoom, mas... É, porque se for o mesmo professor lá da Júlia Lufitugas, talvez as questões sejam meio difíceis mesmo. Não, mas é simples, é só... Não, esse aqui é de buenas. Meu, o cara fez no mouse aqui, não é possível. Nossa, ficou uma merda, não dá pra entender nada, eu juro. Ele fez no mouse, o cara é professor de uma universidade boa e não tem uma mesa digitalizadora, tá louco? Bem, o que ele fez? Ele pegou a função e derivou. Só que ele derivou em x e em y porque é uma função de duas variáveis, né? Certo? Certo. Aí que tá. Tudo que eu estava te explicando até agora era para uma variável. Para duas variáveis é parecido. Só que tem as suas diferenças, né? O professor chegou a falar de matriz hessiana. Sim. Hessian Matrix. Pois é. Matriz hessiana é um bagulho Se quiser assim. voltar e, tipo, a gente já vai pra aquilo, depois volta pra esse depois. É que a matriz hessiana, cara, é um negócio infernal, assim. É muito difícil. É muito mais difícil do que a gente estava vendo. Mas tudo bem, a gente pode fazer. Mas você precisa saber matriz hessiana pra derivar em y, tipo, x em y. Não. Para tu derivar em y, tem que saber derivada parcial. Isso eu acho que a gente já conversou, derivadas parciais, né? Derivada parcial, tu considera tudo que não é a variável que tu está trabalhando como uma constante. Ok? Sim. Então, isso aí é para ser tranquilo. É só derivar, tipo, tu quer derivar em y, digamos, o x vai ser considerado constante. Mas o problema não é isso para encontrar o ponto de máximo mínimo. Fazer a derivada tu já sabe. O problema é isso que eu vou te mandar no WhatsApp agora. Tá vendo aí? Sim. Pois é. Então, o que é que rola, né? Isso é a matriz hessiana? Isso. Perceba que dentro dela tem várias derivadinhas, né?
Uhum. Você vai resolvendo todas. Tipo, você faz uma matriz. Você tem que fazer as derivadas segundas, né? Isso aqui é tudo derivada segunda, tá vendo? Derivada de segunda ordem, certo? Sim. Então você vai ter que derivar duas vezes em x, duas vezes em y. Depois você vai derivar uma vez em x e depois em y, e a resposta é a mesma. Então, a ordem que tu deriva não importa. Beleza. Então, assim tu vai ter uma matriz esse ano. Só que, tal qual eu estava te explicando agora há pouco, ali de observar as pontas de máximo e mínimo pela derivada segunda ali, quando era uma variável só, tu tem que pegar o valor e jogar na derivada. O valor do ponto crítico e jogar na derivada. Esses A e Bs aqui, ó, é ponto pertencente ao domínio de F, mas é ponto crítico. Então é o ponto crítico que tu já obteu antes, entendeu? Tu obtém o ponto crítico antes, faz a matriz hessiano, resolve o determinante, e daí, baseado nessa regra aqui, tu vai descobrir se o ponto é de máximo ou mínimo. Ok? Então é uma técnica que vem lá do cálculo 1, do cálculo de uma variável só. Uhum. Então, veja que tu tem que, no começo aqui, primeiramente, derivar a função. Tem que derivar ela para encontrar o ponto crítico. Como é que a gente encontra ponto crítico em cálculo 2? Também não é fácil, tá? Não é muito fácil. Mas a gente pode fazer. Vamos fazer aqui um exemplinho da apostila aqui mesmo. Pode ser? Ou tu quer fazer um do teu professor? Não, vamos nesse primeiro. Depois a Ó, gente... como é que eu encontro ponto crítico? A gente já conversou. Deriva igual a zero, certo? Sim. É. Só que aqui eu vou derivar em x ou em y, porque tem x e y. Tem que derivar nos dois. Sim, Então, eu começa pego por essa um. função e derivo em x. Qual é a derivada disso aqui em x? Me fala. Se o y vai virar uma constante, ele vai virar 1, certo? Derivada de constante é zero. Zero, tá. Então, fica menos 4x. Não, não. Isso aqui é Menos número, isso aqui é número, isso aqui é 4x um elevado a 3, isso aqui é um 2. 7. É número. Esquece que isso é letra, isso é um número. Como é que fica essa derivada só desse aqui? O y é um número. 4 vezes o número. 4 4y. vezes o número, que é o y, É, exatamente. Show. Então aqui é 4y. Muito bem, estou gostando. A derivada daqui é menos 4x ao cubo, né? Tem jeito. isso. A derivada disso aqui, se o y é um número. Puta, é complicar, né? Porque não tem o x. Ficaria 2 vezes o número ao quadrado. 2y ao quadrado. Qual que é a derivada de uma constante? Zero. Então isso aqui é zero. Em x, a derivada disso é zero. Porque não tem x ali. Só tem número. Entendeu? Sim. Mas por que aqui no primeiro, então, não ficou zero? Tipo, Porque o não número ficaria... estava multiplicando. Quando o número está multiplicando, não dá zero. Qual que é a derivada de 2x ao cubo? 6x quadrado. Eu zerei? Não, né? Eu não zerei o 2. Porque o 2 está Não, porque multiplicando. lá tava multiplicando pelo y. Não, Exato. 4x vezes y. Está multiplicando pelo y, exatamente. Então não zera. O y é uma constante. Beleza? Sim. Entendeu? A lógica é essa. Agora tem que derivar em y. Qual que é a derivada em y? Vai lá. X é constante agora. Aí vai ficar... y menos... Y. Qual que é a derivada disso aqui? Em y. Não, eu travei, porque se y é uma constante, deveria ser... O y não é constante agora. Agora tu está Se o derivando y. x é constante, teria que ser zero. Ficaria 4 vezes zero. Não, de novo a mesma coisa. O x é um número. 4x é um número? Vai derivar só o y. A 4x. Da mesma forma que ficou 4y ali. Tá, entendi. Isso. Aqui é zero, zerou. Porque x a quarta é um número constante, quando eu estou derivando em y. E agora aqui, qual que é a derivada disso em y?
É 4y Isso, 4y, menos 4y. menos 4. Isso, pronto, tá aí. Bem, veja a letra que não é a da derivada como um número. Acabou. É só isso, é uma constante. Uhum. Tu sabe fazer derivada com constante, tu sabe fazer derivada parcial. Tem segredo. Então aqui, como a gente está procurando ponto crítico, tal qual lá eu estava te explicando em cálculo 1, tem que derivar e igualar a zero. Ok? Então, bem, quando a gente está lá no cálculo 1, é mais fácil, porque é só isolar a letra, né? A única letra. É Só que uma letra, exato. aqui tu tem duas letras, né? Daí fica meio difícil às vezes. Fica difícil. Às vezes eu nunca consigo ver qual que é a charadinha que tem que resolver. Nessa aqui eu sei porque, né, eu já fiz essa conta algumas vezes. Tá na apostila, eu só sigo a apostila. Você não Aqui, pode derivar de novo, por exemplo? não, derivar de novo não pode. É sempre a análise, é sempre na derivada primeira. Vai contar o ponto crítico. Ponto crítico é sempre o valor de x que zera a primeira derivada. De x e de y aqui, né? Que zera a primeira derivada. A primeira derivada, tá? Sim. Então, a primeira coisa que tu pode fazer aqui é que nem quando a gente está lá na matemática, lá no primeiro ano do ensino médio, né? É sumir com uma das incógnitas. Aqui, se a gente somar as duas equações, o 4y some. Vai sobrar só 4x menos 4x ao cubo. Okay? Somei as duas equações, tá vendo? Sim. Aí esse cortou com esse. Então, bem, eu posso até isolar o x aqui, ó, e o 4 também. Vai ficar 1 menos x ao quadrado igual a zero, certo? Sim. Só coloquei 4x em evidência. E aí, olhando para isso aqui, quais são os valores de x que zeram essa expressãozinha aqui? Qual o valor que eu colocar assim, x igual a esse? Zero é um deles, exatamente. Porque 4 vezes 0 zera todo mundo, mas tem mais dois, tá? 4 vezes. Tu pensou nesse para concluir que era o zero. Agora tu vai ter que pensar nesse parênteses. O que eu coloco no x desse parênteses para o parênteses ser zero e zerar todo mundo? 4 menos 16. Esquece o 4, tu vai pensar só no parênteses. Ah, no parênteses. Tu já pensou no 4 de fora para ter que excluir do zero. Não, eu tinha pensado se o x fosse 1, mas aí não era, certo? Exatamente, 1. Porque 1 menos 1, 0. Certo? Ah, você resolve o parênteses primeiro. Beleza, sim. Tanto faz, né, a ordem. A questão é que se dá 0 aqui, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Sim. Isso, então 1 é um deles, tem mais outro. Tem mais outro valor aqui no parênteses. Menos 1. Isso, exatamente, tá aí os três. Então tem os três valorzinhos aí. X igual a 0, 1 e menos 1. São coordenadas críticas, né? Porque como a gente está falando de uma função de duas variáveis, não adianta ter só o x, né? Porque se eu olhar para essa derivada aqui e eu colocar x igual a 0, ainda não é 0. Sim, ainda vai ter o y. Tem o valor do y, né? Mas então, você pode simplesmente, tipo, cortar o y e só descobrir o valor pro x? Que é o que a gente fez? Sim. Exatamente isso. E aí, esses são os 3 pontos? Sim. São 3 pontos. Então, tu pode jogar aqui, né, para ver que... Bem, tem que zerar nas duas ao mesmo tempo, né? Se tu jogar x igual a 0, o y tem que ser 0. Então, o primeiro ponto, né? Veja, sempre tem que fazer essa análise. O x joga nas funções para ver. x0, y0. Então, o primeiro ponto é esse. Se eu jogar x1, qual é o valor que vai ter que estar nas duas para dar 0, né? Ficar zerado aqui. Bem, se eu jogar 1 aqui vai ter que ser 1 também. E 4 menos 4, 0. E aqui também, né? 4 menos 4, 0. E agora o menos 1. Se eu jogar menos 1 aqui, menos 4, aqui também tem que ser menos 1 para ficar mais 4 e zerar. Tá aí, esses são os pontos críticos. Tem 3. Agora tem que fazer a matriz hessiana. Então, tá longe de acabar a conta ainda. O negócio é longo mesmo. Tem jeito. Depois tu encontra os pontos críticos, que já é um negócio meio chato, tem que fazer a matriz hessiana. Ou seja, tu tem que fazer as derivadas segundas aqui. Então, qual que é a derivada segunda disso aqui em x?
Essa é a derivada primeira. Qual que é a derivada segunda agora? Em x, né? Só x. Uhum. Fala aí. Vai ficar 4y. Se é y, é constante. Então, 4. Não, 12x². Tu vai derivar só isso aqui. O y é constante, esquece. Esquece o y, ele é um número. Quando tu tá derivando em x, ele é um número. Ele é um número como qualquer outro número qualquer. Ele é uma constante. É, sei lá, letra K, letra C. A gente sempre considera que é uma constante. Deriva isso aqui, qual é a derivada de C? É zero. A derivada de C é zero porque C é uma constante. Y é constante quando tu tá derivando em x. Tá? Então, pode errar isso. Agora, qual que é a derivada segunda em y aqui? Vamos pegar a derivada em y. Qual que é a derivada segunda aqui? Só y. Vai derivar só y agora. X é constante. Fica 4y. Não. Menos 4y. Menos 4. A derivada disso aqui é menos 4. Então... Os dois viram constante, então? O y também? Qual que é a derivada de 4x? 4. Então por que aqui não é menos 4, a derivada do menos 4y? Ah, beleza, sim. Beleza. Vou começar a colocar coração em vez de letra, porque os meus alunos, eles são assim, trocou de x para outra letra, já vira uma outra coisa. Mas ele confunde. Já vira grego. Já. É constante. Não pode confundir, cara. Ó, se tu tá falando, qual que é a derivada de estrelinha em coração, se estrelinha é igual a coração ao quadrado mais coração? Qual que é a derivada? A do coração quadrado vai ser coração... 2 coração. E a do coração sozinho não tem, é 0. Tem, é 1. O coração é o parâmetro variante. Então, quando tu não tem ao quadrado... Ó, é porque tu não sabe a regra do tombo direito, ó. Né? A regra do tombo é assim, é a primeira derivada lá que a gente aprende. Se a tua função é um x na n, a derivada é n, x na n menos 1, ok? Agora, se tu tá derivando x, o que é x? X é x elevado a 1. Então, a derivada disso é 1 vezes x, 1 na menos 1. Quanto que é 1 na menos 1? É 0. 1 menos 1 é 0. E quanto é qualquer número elevado a 0? 1. Entendeu? Sim. Então, quando não tem o bagulho aqui, não é que é constante. Longe disso. Longe disso. É elevado a 1. Né? Que é a mesma coisa que elevado a 1. Então, 1 menos 1, 0. E daí só sobra constante. Beleza? Entendi. Então, a regra do tombo, ela é mais fácil para números maiores. Sim. Bem, não vai dar para a gente terminar isso aqui, tá? Porque teria que fazer as derivadas mistas ainda, jogar cada ponto. E... Amanhã a gente faz, então. Vamos fazer o seguinte, talvez se tu tiver tempo hoje para estudar, tu tem a apostila de cálculo 2, eu acho que não. Eu vou te mandar ela aqui. Daí tu pode seguir pela página disso, que é a página 102, tá? Tá. Lá vai estar essa mesma conta. Tu pode tentar resolver essa conta sozinha. E daí é isso, beleza? Uhum. Então tá bom. Tchau, tchau, Rafaela. Até amanhã. Falou. Consegue me mandar o vídeo da última aula? Tá no canal lá. Só entrar no canal que tu acha tua aulinha lá.